Divino Mestre Jesus, rogamos a presença, juntamente com a presença da nossa equipe espiritual, espíritos amigos, trabalhadores da seara do Pai, que venham nos auxiliar e interceder por cada um de nós neste momento, para que possamos dar continuidade no trabalho e socorrer todos aqueles irmãos que porventura estejam conosco no nosso lar, no nosso trabalho, junto de nossos filhos. Que a nossa equipe espiritual seja forte, atuante, vibrante para o amparo da espiritualidade. Agradeço a todos os bons espíritos, protetores, que se simpatizam conosco e sempre estão em nosso auxílio, agora e sempre. Amém. Que assim seja. Esta aula que nós vamos passar agora para vocês é uma aula muito importante. Nós vamos falar sobre passamento. Está no livro Céu e Inferno, na segunda parte, no capítulo 1, e ele coloca vários exemplos. Mas o que nós vamos colocar aqui não é falar da morte, mas vamos falar que hoje, neste momento, nós estamos participando de um grande trabalho de desobsessão, onde vários espíritos ali vão se comunicar. E nessa comunicação, o médium, ele tem que conhecer, ele tem que saber reconhecer que espírito ali está, como e qual é o procedimento dessa entidade ou a forma com qual nós vamos trabalhar. É muito importante. Então, você pense nisso. Nós sabemos que a morte nada mais é do que um movimento de transição. Kardec nos coloca de uma forma clara que o que falta é o conhecimento das leis que nos regem. Nós desconhecemos as leis que regem o universo. A infinita misericórdia do Criador nos deu essa oportunidade para que a gente possa aprender. E os livros aí estão para restabelecer esse aprendizado que nós, às vezes, perdemos diante de várias e várias reencarnações. E o Espiritismo, ele vem nos mostrar a comunicação, esse elo que une a vida material à vida espiritual. Ele é o traço do conhecimento da vida e da morte. É aí que nós vamos conhecer os espíritos. É aí que nós vamos reconhecer que tipos de espírito está se comunicando conosco. É um espírito brincalhão? É um espírito imperfeito que traz a vibração de raiva, de ódio, de vingança sobre nós? Ou é um espírito ainda que precisa de todo o nosso carinho, porque ele não faz nem o bem e nem o mal? Por isso, a necessidade nossa de conhecermos a escala espírita de uma forma clara. É preciso conhecer fluidos para que nós possamos reconhecer quais os tipos de fluidos que estão nos envolvendo num processo mediúnico. O médium, ele tem que conhecer isso. É o fluido de angústia, é o fluido de tristeza, é o fluido de dor. Ele tem que conhecer isso para que ele possa trabalhar, auxiliar o espírito que ali está. E sendo assim, o conhecimento vai nos dar uma forma melhor do trabalho. E o Espiritismo, só ele pode dizer-nos como opera essa transição, de que forma é feita essa transição de deixarmos o nosso corpo físico e retornarmos à espiritualidade. Quando retornamos com o nosso perispírito e o espírito que comanda tudo.
deixamos aquele corpo de matéria que vai se desfalecendo, perdendo toda a vitalidade, perdendo toda a energia vital e se decompõe de acordo com o espírito. Se ele é um espírito muito materializado, ligado à matéria, ligado à vida material, ele vai sofrer muito. Se ele não é, ele vai ter uma passagem simples, calma e serena. Então, o Espiritismo vem nos dar essa operação de transição, quer pela noção mais positiva da natureza da alma. A alma, aquele ser que ali está, encarnado, que precisa, que ao partir, deixar o seu corpo físico, o médium precisa orientá-lo, instruí-lo. Então, ele vai demonstrar, pela descrição, ele vai mostrar aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está passando naquele momento. E o conhecimento nosso do médium, desse laço, de como se transforma, de que forma ele pode modificar, auxiliar fluidicamente aquela alma que acabou de deixar o corpo físico. Então, ele vem nos dar, o Espiritismo vem nos dar e mostrar que ele é a chave desse e de muitos outros fenômenos. Por isso, a necessidade de nós estudarmos. Aí está o livro Céu e Inferno, que vem nos esclarecer. Então, a insensibilidade. O espírito desencarna, o corpo fica inerte. A alma que deixa aquele corpo, ela experimenta a sensação de dor ou de prazer. E a alma, ela tem sensações próprias. Ela pode estar feliz ao retornar à espiritualidade, como ela pode estar dolorosa, ela pode estar cansada, ela pode estar cancerosa, ela pode estar toda quebrada. Nós, médios, temos a condição de auxiliar. Não é porque o espírito se aproxima de nós que nós vamos começar a interrogar o espírito. Quem é ele? Da onde que ele veio? O que aconteceu com ele? Qual é o RG dele? Qual é o CPF? Não importa isso. Nós estamos ali com um espírito que precisa do nosso amparo. Nós precisamos aliviar a sua dor, nós precisamos aliviar as sensações que ele traz, a tristeza, a angústia que ele se envolveu durante todo esse momento. A fonte está na alma, então a nossa alma guarda tudo. E quando nós retornamos à espiritualidade, o perispírito ali está junto de nós. E durante a vida, o fluido perispiritual penetra em todos os átomos do corpo. O fluido perispiritual. Então, quando a gente sabe que o nosso corpo tem vitalidade, ele está ali sendo acionado por esse fluido do perispírito. E tudo que nós sentimos, todas as dores, tudo aquilo que passamos de aflições que machucam o nosso corpo físico, machuca o perispírito. A morte, ela desliga os fluidos por átomos e subatómos. A morte é um rompimento do laço fluídico que une corpo e perispírito. A morte pode ser penosa ou fácil, tudo dependendo do quê? Da desmaterialização do espírito. Então, estamos num trabalho de desobsessão. Estamos ali dentro, às vezes até dentro do nosso lar, e aproxima um espírito que traz a dor, traz um sentimento de angústia, traz um sentimento de tristeza. A nossa oportunidade de auxiliar é imediata. É socorrer esses espíritos, é desmaterializar a dor, é desmaterializar a tristeza, a angústia, tudo aquilo que traz, que o infelicita
nesse retorno à espiritualidade. Portanto, vamos conhecer quais são esses princípios. Então, quais são os princípios? Se no momento da morte o desprendimento do perispírito fosse completo, soltassem todas as partículas, o espírito nada sentiria. Isso pode acontecer quando o encarnado ele tem um trabalho bom, ele é uma pessoa justa, honesta, digna, mesmo que ele morra em eternidade, ou na velhice, se ele é uma pessoa desmaterializada, ele nada sentirá. A sua alma, o seu espírito retornará à espiritualidade com toda tranquilidade. Mas, se o encarnado, ao desencarnar, está ligado à matéria, ele liga-se, ele ainda fica preso ao corpo de carne. Essa coesão forte, dessa união forte, ele é muito apegado à matéria. Essa coesão forte produz uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. E essa ruptura, ela pode permanecer por um tempo indeterminado, por dias, meses, anos. Quando a coesão é fraca, a separação torna-se fácil e também se opera sem abalo. Então, a pessoa ela tem, às vezes, a consciência da espiritualidade, ela conhece. Então, é uma coisa mais fácil. O desligamento, a ruptura é tranquila. Então, o médium ele tem que saber se o espírito que ali está, pelo fluido que ele emite, se ele precisa ser trabalhado mais, fluidicamente, sendo higienizado, o médium tem que fazer toda essa transformação. Da mesma forma que nós levamos os nossos amigos espirituais, os nossos familiares, e colocamos na regeneração, na redenção, você faz a mesma coisa com esse espírito. O espírito está ali próximo de você, no trabalho mediúnico. O médium, ele faz essa troca fluídica, ele limpa, ele higieniza o espírito, ele coloca o espírito numa forma diferente. Se ele vem com ódio, com raiva, se ele vem para fazer bagunça, trazer a discórdia, a desarmonia, é você, médium, que vai auxiliar esses espíritos. Se existirem ainda numerosas pontas de contato com o corpo e o perispírito, isso nós vamos ver no suicida. O suicida, quando ele sofre, quando essa alma que ali está, comete um ato impensado, infringe a lei divina e provoca a morte do corpo físico, ele vai ressentir, ele vai sentir também os efeitos da decomposição. Por quê? Porque o corpo físico está ali cheio de vitalidade. E essa vitalidade não consegue ser extinguida de um momento para o outro. O médium, ele vai ter que trabalhar muito mais, limpando aquele espírito, retirando toda a sua dor, retirando tudo aquilo que está no seu perispírito, transformando, desmaterializando, desintegrando para auxiliar aquele espírito que ali está, trazendo a sequela do seu ato impensado. Isso, o médium vai ter que trabalhar até que os laços, as partículas atômicas, inteiramente se desfaçam. Então, o trabalho do médium não é só receber o espírito e ficar de bom e deixar o doutrinador ficar lá, pá, 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 pá. Não! O doutrinador, às vezes, ele consegue verificar a ação daquele espírito, quem ele é, mas às vezes não. Mas você, médium, você que sente o espírito, que ouve o espírito, que sabe da dor do espírito,
A sua equipe espiritual está ali, te auxiliando, te orientando, te instruindo. Você faz essa transformação. Você faz essa modificação daquele espírito que ali está. O sofrimento, a morte está subordinada a essa força adesiva. Porque o entorpecimento é indiferente ou é inércia, ela é moral. Aquele que ali está, ele sofre aquele entorpecimento. Se a moral dele é uma moral baixa ou não é, isso não importa. O objetivo é auxiliá-lo, é ampará-lo, é socorrê-lo. A alma quase nunca testemunha conscientemente o desprendimento da alma ao corpo. Por quê? Porque ela paralisa. É momentos. Os espíritos os colocam que alguns conseguem ver essa passagem do corpo, essa ruptura do perispírito com o corpo. Outros não. É uma paralisação, é um entorpecimento, e o espírito acorda na espiritualidade. E ele, com esse acordar, ele não sabe onde ele está. Ele se perturba, e a perturbação é uma perturbação muito grande, porque ele acha que ele está no estado normal, que ele ainda é vivo, ele tem essa consciência. E nós, médiuns, temos que orientar o espírito quando ele ali está com amor, com delicadeza, com sabedoria, com prudência, a mostrar ao espírito que ele já não está no mundo físico, e sim no mundo espiritual. Mas é com amor. E essa perturbação, ela pode perdurar por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. Quantas vezes nós já não recebemos espíritos em que o espírito vem e fala que está 100 anos perseguindo tal pessoa? E isto é um ponto básico para que a gente saber que ele, às vezes, nem sabe que está desencarnado, que ele está na espiritualidade. Quantos espíritos não batem à nossa porta buscando o auxílio médico, achando que estão vivos? A morte nada mais é como o despertar de um sono profundo. Nós nos preparamos para a morte todas as noites. Nós dormimos. E a gente só sabe que dormiu porque acorda no dia seguinte. Quando não, percebemos quando os nossos sonhos são tão, assim, reais, que nós sabemos que nós estamos na espiritualidade, que o nosso corpo dorme, mas o nosso espírito está ali trabalhando, se divertindo, fazendo artes, sendo perseguidos. Então, nós já temos essa consciência. E o espírito, quando ele vem com essa perturbação, as ideias são confusas, são vagas, são incertas. Não adianta interrogar o espírito, porque ele está confuso. Ele está ali, a cabeça dele está bagunçada. Ele não consegue visualizar tudo isso. Então, a responsabilidade é nossa de auxiliar, de amparar e socorrer. Essa perturbação vem nos colocando que a vista, pouco a pouco, começa a se aclarar. O espírito, no momento em que ele é orientado, que nós traçamos um caminho de calma, de amor, de serenidade, pouco a pouco vai se clareando, pouco a pouco ele vai despertando, a memória vai voltando, o conhecimento de si mesmo vai voltando. Então, isso nós fazemos entre 5, 10, 15 minutos no máximo, porque não precisa muito para que o espírito fique ali horas e horas. Porque
A mudança fluídica é que é importante. É o médium que faz, é o médium que trabalha. A equipe espiritual está ali, trabalhando juntamente com o médium. Isso é muito importante. Bem diverso é esse despertar. É calmo, sensações deliciosas. Quando o espírito realmente tem consciência da espiritualidade, quando ele retorna e ele sabe que ele deixou o corpo físico dele. E ele vem buscar o auxílio, ele sabe que ele está na espiritualidade. Ele bate a nossa porta da nossa casa espírita e o médium ali está para auxiliá-lo, ampará-lo. O mal-estar também pode despertar o apego à vida material. As sensações são variadas. Existe a lentidão e a dificuldade do desprendimento. Por mais que você limpe, por mais que você faça um trabalho no espírito, o espírito ainda está ali arraigado. Às vezes, nós temos até que adormecer esse espírito para que ele seja levado, amparado e socorrido nas colônias espirituais, nos hospitais, e futuramente retorna num trabalho para ser auxiliado, para ser socorrido. Tudo isso está na razão do grau de depuração e desmaterialização do fluido que envolve o espírito. De nós somente depende o quê? Fácil ou penoso, agradável ou doloroso, auxiliar os espíritos, ampará-lo. Se ele vem com dor, se ele vem com raiva, se ele vem com medo, se ele vem querendo nos matar, vamos auxiliar os nossos irmãos, vamos socorrê-los, vamos mostrar o caminho certo. O último alento. Ele precisa desse último alento, ele precisa desse momento. Para ele é doloroso, é muito doloroso. Ele quer sair daquilo. Aquele momento de inconsciência que o espírito permanece, ele precisa ser auxiliado. E o nosso trabalho é desagregar aquele fluido denso, é tirar ele da angústia, é tirar ele da perturbação, é tirar o espírito do desequilíbrio, é tirar ele do ódio, das mágoas, dos ressentimentos, ampará-lo como um filho, como alguém que é nosso muito, muito amado. Então, vamos auxiliar, ampará-los e socorrê-los. E também observar por que o espírito ali está. Porque às vezes ele traz em si a causa, a dor, e ele fala, e ele mostra para nós, vem à nossa mente. E esse alento maior, essa maior afinidade e apego à matéria, nós vamos desmaterializando, vamos tirando o espírito daquela situação materialista, daquele que ainda está preso ao corpo de carne, para que ele possa crescer. E as almas começam a se depurar, por quê? Essa afinidade do apego à matéria, ela vai diminuindo. E eles vão começar a se identificar com a vida espiritual, que para eles é nulo, não existe. Poucos espíritos ali vêm num trabalho de desobsessão, que são orientados e sabem que estão no mundo espiritual. Nós, com o nosso carinho, com o nosso amor, nós devemos levar essa orientação, esse amparo a esses espíritos. E é um momento de quê? De purificação. É o momento de transformar esses espíritos, reprimir as más tendências, tirar ele das dominações, das paixões, envolvê-lo em amor, mas também com muito carinho, às vezes sermos rígidos, para que o espírito possa entender. A disciplina do médium é muito importante para que ele venha a auxiliar. E o espírito, ele começa a ouvir o médium, a sentir o carinho, a sentir a necessidade de mudança.
Então, ele começa a abdicar das vantagens imediatas em prol do futuro. Você vai levando ele, você vai mostrando ao espírito a necessidade que ele tem, a vida que ele pode viver numa situação melhor. E o Espiritismo vem nos mostrar que quando nós trabalhamos com amor, com fé, essa fé inabalável, nós conseguimos auxiliar, amparar, socorrer os nossos irmãos desencarnados. Essa é o trabalho do médium, nosso objetivo. Isto é muito importante. O espírito sério, por que compreende? Por quê? Compreende, porque ele raciocina. O espírito que ali está, ele pode estar numa perturbação, mas no momento em que você auxilia ele, ele começa a raciocinar, ele começa a ver o futuro dele. E essa vida futura, para ele, é uma realidade. Porque você começa a mostrar, e a tudo aquilo que ele já passou vai desenrolando aos seus olhos. Nós levamos, às vezes, o espírito a ver, a sentir. E ele começa a ver essa realidade que o envolve, que nós envolvemos eles, que tocamos, que vemos, que amparamos, que socorremos essas entidades. O Espiritismo coloca o espírito, abreviando-lhe a perturbação pela invocação e pela prece. Então, o médium, ele tem todos os recursos necessários para socorrer um espírito obsessor, através da evocação, porque eu evoco o meu obsessor, eu quero conversar com o meu obsessor, eu vou envolvê-lo na minha prece, eu vou pedir o socorro para que ele seja auxiliado, para que ele seja amparado, fazendo-lhe compreender a necessidade da melhora. Ele precisa se melhorar, ele precisa crescer, ele precisa desatar todos os nós, todas as imperfeições que ele está passando. Ele tem que se desvincular do ódio, da vingança, dos males que o envolvem, para que ele possa crescer, para que ele possa ter uma oportunidade melhor. E também pela prece, que é uma magnetização espiritual. Então, quando eu oro, quando eu envolvo esse espírito, eu já estou envolvendo ele, já estou fazendo toda essa troca fluídica. Já estou provocando a desagregação da matéria que ali vai envolvendo ele. Eu vou retirando dos centros de força do perispírito. Eu vou limpando todo o perispírito dele. Eu vou transformando todo o seu perispírito, com a ajuda dos benfeitores espirituais, com a ajuda da equipe médica, eu vou auxiliando esses nossos irmãos. A prece, a evocação, ela tem que ser criteriosa, ela tem que ser sábia, ela tem que ser benevolente, ela tem que ser prudente, ela tem que envolver, trazer o conforto àquele espírito, o qual nós estamos auxiliando. Isso, nosso trabalho, combatendo o estupor, ajudando a reconhecer mais cedo que é um sofredor, insinua-se-lhe o arrependimento. Buscando o arrependimento do espírito é o primeiro passo. Desde o momento em que ele vê o seu passado, desde o momento em que ele se sente amado, em que nós envolvemos em fluidos curadores, calmantes e pacificadores, o arrependimento ele começa a cair em si e vem o arrependimento. E esse arrependimento é o único meio de abreviar-lhes os sofrimentos. Se nós estudarmos o Código Penal da Vida Futura, verifiquem isso. É o arrependimento, porque através do arrependimento é o nosso primeiro passo. O segundo passo é a reparação das nossas faltas.
Então, quando nós auxiliamos o espírito, através da nossa mediunidade, nós estamos dando condições para que esse espírito futuramente renasça e venha auxiliar a si mesmo, reparando as suas faltas, reparando os seus erros. Da mesma forma que nós encarnados hoje, fomos auxiliados no passado. Alguém nos estendeu a mão, alguém nos orientou, alguém nos instruiu e nos deu a oportunidade de arrependimento. E Deus, na sua infinita misericórdia, nos deu a oportunidade para reparar todas as nossas faltas, todos os nossos erros. Então, vamos trabalhar nisso. E vamos rogar a infinita misericórdia de Deus por todos esses espíritos, pelos espíritos que estão desencarnando de uma forma calma e tranquila, por os espíritos que estão sofrendo, são os sofredores, que trazem angústia, a tristeza, o mal-estar dentro de si, a dor. Vamos auxiliar os abortados, vamos auxiliar os suicidas, vamos auxiliar os nossos obsessores, subjugadores, fascinadores, auxiliando o médium e recolhendo as colônias espirituais. Lembrando que todos são os nossos familiares, porque todos nós somos irmãos perante Deus. E a infinita misericórdia de Deus nos proporciona essa grande oportunidade através da nossa mediunidade. Finalizando, a morte é apenas a destruição do corpo e não do perispírito, que se separa do corpo quando nela cessa a vida orgânica. Então, a morte nada mais é do que o desligamento de todos os laços fluídicos, aonde nós temos a possibilidade de nos libertarmos e retornarmos à espiritualidade, ao encontro dos nossos entes queridos, dos nossos familiares na espiritualidade. E assim, rogando a Deus que abençoe a todos nós, agora e para todo sempre.